Olá, meus amigos, que a graça de Deus Pai seja com todos vocês. É muito bom estarmos de volta e este é um momento especial, momento este que nós trataremos de um assunto que chama Fazendo a Obra de Deus com Excelência. Já tem sido motivos de alegria para muitas pessoas e eu tenho até várias pessoas me perguntaram, pastor, eu posso passar as mensagens do Senhor para os meus obreiros? Eu posso passar no telão da igreja? Claro que pode. A gente procura fazer aqui, em média, 12 minutos, no máximo 20, que aí você consegue passar sem tomar todo o tempo, de repente, de uma reunião que você tem. Você tem uma reunião com os obreiros, você pode passar para os obreiros para eles entenderem qual é a visão, o que é que tem que ser feito, quais são os requerimentos que Deus exige de cada um de nós para que façamos a obra. Hoje eu quero falar sobre guardar o nosso coração. Nós precisamos guardar o nosso coração. Isso serve para os membros, obreiros, pastores e vai subindo a escala. Porque se nós não guardarmos o nosso coração, certamente nós seremos decepcionados com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Eu acredito que algumas vezes você que me acompanha tem estado com o coração um pouco triste quando você ouve, quando você vê as coisas que acontecem. Pelo simples fato de, se você permitir que alguns sentimentos entrem no seu coração, você vai ter algumas dificuldades para se relacionar com Jesus. Isso foi o que aconteceu com Judas Iscariotes. O Judas, quando veio para a equipe de Jesus, ele veio porque ele tinha habilidades, ele tinha dons, ele tinha preparo. Tanto que, quando a gente lê no livro dos Evangelhos, a Bíblia fala que Jesus chamou quem ele quis. Jesus chamou, escolheu e os nomeou para ser discípulos. Então Judas foi nomeado, foi escolhido, talvez dada as suas habilidades e quem sabe até algumas habilidades material que o ministério de Jesus precisava. Só que de todos os 12 discípulos, o coração de Judas não estava guardado. Ele era uma pessoa que, além de ressentir, ele também era uma pessoa que não valorizava tanto os ensinos do Mestre. Ele mantinha comunhão com Deus, mas também mantinha comunhão com as pessoas lá fora. Tá, eu posso até manter uma comunhão com as pessoas lá fora, até porque Paulo disse que se eu quiser manter uma comunhão somente com quem é da igreja, eu preciso sair do mundo. Porque lá fora eu tenho que ir comprar, eu tenho que ir vender, eu tenho que estudar, eu preciso me relacionar com as pessoas lá fora. Agora, o que o Judas não soube fazer é separar esse relacionamento. Ou seja, ele não poderia pegar as informações que Jesus passava e compartilhar com os sumos sacerdotes da época, que eram inimigos de Jesus. E com isso, os sumos sacerdotes, eles fermentavam a mente de Judas, e quando ele vinha para o grupo dos discípulos, ele vinha já com a mente fermentada. E foi aí que foi dando lugar ao ressentimento, ao desprezo e, finalmente, nós sabemos o que aconteceu com ele. Então, tudo porque ele não guardou o coração. No livro de Provérbios, capítulo 4, diz para a gente assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Sobre tudo que se deve guardar. E olha que nós colocamos proteção em quase tudo. Colocamos porta nas casas,
colocamos muros, cerca elétrica, alarmes, câmeras, não é? Colocamos o carro no seguro, trancamos, colocamos alarme, rastreador, tudo para proteger um patrimônio que nós temos. Mas será que o patrimônio mais importante da vida do ser humano, que é o coração, será que você guarda? Ou você permite entrar no seu coração qualquer tipo de sentimento de tristeza? Eu posso dizer aos senhores que, ao longo desses anos que eu faço a obra de Deus, só como pastor já são quase 28 anos, eu tive momento que eu precisei guardar o coração. E se não guardar o coração suja, e aí se você sujar o coração, aí você acaba deixando a semente da amargura, a semente da tristeza, a semente do desânimo entrar e, consequentemente, a porta será aberta para o inimigo. Então devemos guardar o coração. Um homem que não guardou o coração durante a ceia, Judas não guardou o coração. E a Bíblia fala que lá durante a ceia, em João capítulo 13, versículo 2, durante a ceia, o momento de comunhão, gente, não importa o que dizem as pessoas, gente, não importa o que falam a sociedade, não importa o que dizem aqueles que estão perto de você, o mais importante é na hora da ceia, você estar em comunhão com Deus, coração guardado, protegido. Na hora da ceia, em João capítulo de número 13, eu vou ler aqui que eu estou com a Bíblia bem próximo aqui aberta, diz aqui que na hora da ceia, olha só, João capítulo 13 vai dizer para nós, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Judas não pode reclamar do amor de Deus, porque o amor de Deus por ele foi até o fim. E acabada a ceia, momento de comunhão, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Olha só, mesmo no momento da ceia, o coração de Judas estava ali pensando, poxa, mas eu acho que é mais ou menos como o sumo sacerdote falou. E ele não preservou essa comunhão. Então, eu dizia anteriormente, não importa o que as pessoas dizem ou falam ou pensam, nós temos que guardar a nossa comunhão com Deus. Você sabe o que me ajudou muito? Uma palavra de Samuel. Samuel falou o seguinte, pecando o homem contra o homem, Deus o perdoará. Mas e se pecar contra Deus? E aí? Quem o perdoará? Não é? Trazendo isso para o nosso lado pessoal. Se eu peco contra você, Deus me perdoa. Agora, se eu faço contra Deus uma rebeldia, um ato de negligência, ou se eu pratico alguma blasfêmia, como é que Deus vai me perdoar? Então eu guardo no coração isso. Por isso eu digo, não importa o que falem as pessoas, eu mantenho a minha comunhão com Deus. As minhas orações, a minha leitura da Bíblia, né? As minhas outras leituras que eu faço sempre. Porque nós precisamos melhorar a nossa forma de pensar. Nós precisamos melhorar o nosso entendimento. Então eu guardo a comunhão com Deus. E o Judas aqui no versículo 2, ele não guardou. Mesmo na ceia, na hora da comunhão com Jesus, ele ainda estava aberto para outras coisas entrar no coração dele. E o texto então vai dizer que o diabo havia colocado no coração dele, né? Judas foi um homem que não guardou o coração, por isso traiu Jesus. Judas foi o discípulo mais fraco, por isso Satanás assenhorou-se dele. Quer dizer, a fraqueza, claro, ele não pediu ajuda para Deus. Alguns vão me dizer, pastor, mas a Bíblia diz que Judas era o filho da perdição e etc e tal. Tá, tudo bem, mas teria que acontecer aquilo que aconteceu com Jesus, Jesus ser entregue, né,
ser traído e tudo, mas o Judas poderia ter orado, ter pedido, não é? Poxa, não é porque o outro está caindo que eu vou cair também. Não é porque o outro está fazendo coisa errada que eu vou fazer também. Eu vou cuidar de mim, eu vou olhar, eu vou prestar atenção. Eu não vou permitir que aconteça comigo. E hoje em dia, quantos escândalos a gente tem? Pessoas que a gente admirava de paixão. A gente olhava e dizia assim, puxa vida, nossa, como fulano de tal é uma bênção para o reino de Deus. E mais na frente você descobre que era uma fachada. Olha, isso decepciona a gente. Mas quanto mais isso acontece, você e eu temos que voltar para Deus e olhar para nós e dizer, peraí, então eu preciso olhar por mim, tomar conta de mim, cuidar de mim, para que o que aconteceu com ele não venha acontecer comigo. No passado, há uns 20 anos atrás, quando aparecia um escândalo ou alguém falando mal ou criticando o pastor, eu ficava sem graça, eu ficava meio tímido, às vezes até pensava, poxa, eu acho que eu vou voltar a ser camelô, que eu era camelô, vou vender minhas coisas, né? Como eu vendia e vou trabalhar só, vou ajudar a fazer a obra só nos tempos vagos, porque, puxa vida. E aí Deus me puxou a orelha, Deus falou, não, você não tem que se comparar com eles, você é você. Você tendo a certeza que você está fazendo o que é certo, na hora certa, de modo certo, é o que importa. E aí, outro dia eu conto mais detalhes disso, que mudou minha maneira de pensar, porque de lá para cá, eu já vi tantas pessoas que eu acreditava, que eu seguia, que eu olhava para elas e elas causaram decepções, que se for olhar, se não guardar o coração, você se entristece também. Aí, como nós aprendemos a guardar o coração, eu penso o seguinte, bom, quem quiser ir para onde for, o problema não é meu, o problema é teu. Eu tenho que manter a minha fidelidade. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Judas, ele não guardou o coração, por isso que ele traiu Jesus. Ele foi um discípulo mais fraco, né? Judas, por isso Satanás se assenhorou dele. Satanás vai aproveitar a tua fraqueza. Qual é a tua fraqueza? Você sabe que nós precisamos, veja bem, existe uma terminologia e os treinadores, os grandes treinadores, procuram treinar os seus atletas, não na área que ele é forte, e sim na área que ele é fraco, para que ele possa melhorar aquela área. Né? Às vezes nós cuidamos tanto da área que somos fortes, e esquecemos de cuidar da área que somos fracos. Né? Por isso que aquele grande jogador de basquete, o outro lá de golfe, que é o número 1, poxa, o cara, qual o segredo dele? Bom, ele disse, eu me dedicava na área que eu era mais fraco. Por exemplo, a gente tem do Pelé, por exemplo, aí, que fez muito gols de cabeça, e aí ele treinava no final da tarde, quando o sol estava se pondo, né? Treinava cabecear a bola de olhos abertos contra a luz, né? Isso tudo está nas literaturas, sabe? Para quê? Para treinar aquela área ali, né? A área, qual era a minha deficiência? Bom, é aqui, então eu vou treinar aqui. Então eu preciso fortalecer minha área fraca. Qual é a área fraca que você tem? Então você precisa fortalecer nesse caso. E o Judas não fez isso. Então o Judas, o Satanás se assenhorou dele, por quê? Porque ele não cuidou da área fraca dele. A área dele, fraca, era no relacionamento. Ele se relacionava com Jesus, mas também se relacionava com os sumos sacerdotes e as autoridades da época. Ele queria agradar Jesus, mas também queria agradar as pessoas. E não tem jeito, gente. Ou nós vamos agradar Jesus e desagradar o mundo, ou nós vamos agradar o mundo e desagradar o nosso Senhor Jesus. Não tem como agradar os dois senhores. Então tem coisa que tem a ver com a sua intimidade, tem coisa que tem a ver com você e Deus. E aí o que aconteceu com Judas? Por isso Satanás entrou nele. Sabe, Satanás sempre estará observando qual é o seu ponto mais fraco. O ponto fraco de Judas era a comunicação. Por isso Satanás então usou o sumo sacerdote para dizer, ó, nós vamos te dar um dinheiro se você conseguir entregá-lo. Então, o problema de Judas era um problema financeiro,
Ponto fraco dele também era o lado financeiro. Lembra quando aquela mulher ungiu os pés de Jesus com perfume caríssimo? Olha a expressão de Judas. Que é isso? Que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. E aí lá está escrito que ele falou isso, não porque ele se importasse com os pobres, mas porque ele era ladrão. Ele pegava o que as pessoas davam. Então a fraqueza dele eram duas. Esta, uma, que deixou de honrar Jesus, expressar sua honra, sua gratidão a Jesus. E a segunda fraqueza dele, ele se comunicava com aquelas pessoas que eram inimigos de Jesus. Bom, hoje é claro, nós temos quem é o inimigo de Jesus hoje. São o diabo e seus anjos. Eu não posso sair daqui e lá fora agradá-los. Não, fazer a vontade deles. Não, eu não posso. Eu preciso ser fiel, preciso ficar firme na palavra de Deus. Então Judas, o diabo acabou entrando nele por causa deste ponto fraco. E sabe que algumas pessoas, o ponto fraco dela é o caráter. Outras pessoas, o ponto fraco dela é a lealdade. De vez em quando ela é desleal. Né? Algumas pessoas, o ponto fraco dela é a fidelidade, de vez em quando ela é infiel. Outras pessoas, o ponto fraco dela é a verdade, ela não fala a verdade, ela mente. Outras pessoas, o ponto fraco dela é na autenticidade, né? Ela não é autêntica. Outras pessoas, o ponto fraco dela é na originalidade. Você nunca sabe quem ela é, ela nunca mostra quem ela é. Ela parece ser uma coisa quando na verdade ela é outra, sabe? Outras pessoas, o ponto fraco delas é na humildade, ela não é humilde, ela não ouve as pessoas. Gente, a palavra de Deus diz, todo homem seja pronto para ouvir. É na multidão de conselheiros, ou seja, ouvindo várias pessoas inteligentes, que a nossa inteligência vai melhorar. Se eu não ouço as pessoas inteligentes, né? E é claro, essas pessoas inteligentes, muitas delas estão na Bíblia. A Bíblia é meu manual principal. Eu pego como se fosse a Bíblia, é a minha Constituição, que é a lei máxima de um país. Agora, eu tenho outras leis que eu preciso conhecer também. Eu tenho outras coisas que eu preciso saber cuidar delas. Então, o inimigo sempre vai buscar saber qual é o seu ponto fraco? Qual é o seu ponto fraco? Porque se você não fortalecer teu ponto fraco, se o teu ponto fraco é olhar para alguma coisa indevida, você precisa focar numa outra direção. Se o seu ponto fraco é falar mal das pessoas, você precisa focar falando apenas o que é bom. Precisa controlar seu ponto fraco, fortalecer para que o diabo não tenha condições de entrar na sua vida. Eu sempre digo, eu sou pastor e eu falo o seguinte, eu preciso cada dia aprender. Há pessoas que têm aprendido conosco e quanto mais elas aprendem, mais cai sobre nós a responsabilidade de continuar ensinando. No próximo programa, eu vou falar sobre o que é ser obreiro. Porque Paulo chamou Timóteo de obreiro. O que é ser obreiro, então? O que vem a ser obreiro de Deus? Então, no próximo vídeo, não perca, nós vamos estar falando sobre isso. Hoje, eu quero pedir a você, guarde o seu coração. Você que é membro, hoje você tem muitas informações que nós não tínhamos antigamente. Hoje você ouve mais coisas, você vê mais coisas, correto? Aprenda sempre a julgar, né? Na ótica de analisar se deve ou não aceitar aquela informação como verdadeira. Porque senão você acaba contaminando o seu coração. Você acaba fazendo com que o seu coração fique magoado, ressentido, faça com que seu coração fique doente. E um coração doente traz tristeza para o rosto. Quero te ajudar, mas você precisa guardar seu coração, tá bom? Bem, esse foi o nosso Realizando a Obra de Deus com Excelência. Se todos os membros, pastores, obreiros guardarem o coração, não se contaminar, como Daniel falou, eu não vou contaminar, eu vou ser diferente, eu tenho poder, eu posso agir. E Daniel agiu e não se contaminou
e Deus foi com ele. Que Deus seja com você também. Guarde o seu coração. Judas não guardou. Comunhão com Jesus, participando da ceia, na presença de Jesus, mas de repente o diabo entrou nele. Por quê? Porque ele não guardou, o coração estava aberto, mantinha comunhão com Deus e comunhão com as coisas lá de fora. Eu vou lá fora, eu negocio, eu converso, eu brinco com as pessoas lá fora, eu convivo com elas, mas eu não deixo as atitudes delas me influenciar. Eu preciso influenciá-las e não elas me influenciar. Eu preciso ser uma boa influência para o mundo e não deixar o mundo me influenciar. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo Fazendo a Obra com Excelência. Deus abençoe. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido.